Olá, meus amigos, técnicos industriais e técnicas industriais de todo o Brasil. Como vocês já me conhecem, eu sou Luzimar Pereira, técnico em edificações, e nós estamos aqui naquele antigo canal que era o Técnicos Industriais do Brasil, que ficou um tempo aí sem publicação. Estamos agora retomando as atividades e no novo formato. Nós agora vamos trabalhar com a construção do podcast, que vai levar a mensagem dos técnicos industriais para todo o Brasil. E esse terá, além do podcast no YouTube, a interação com o Instagram, teremos também integração com o Spotify e a plataforma e técnicos que vai dar suporte, que vai amparar. E no futuro, logo logo, teremos uma plataforma educacional de instrução para todos os colegas técnicos do país que precisem se capacitar, se especializar em alguma área de atuação. Então a gente está voltando aqui com bastante reforço para que este canal que vocês já conhecem volte a trazer informações, mostrar para a sociedade a qualificação do técnico industrial e a sua expertise. Então nós teremos aqui nesse canal a entrevista de vários colegas que ocupam atividades tanto na área de edificações, na área de eletrotécnica, na área de telecomunicações, o pessoal da agrimensura, pessoal de minas e mineração, né? Geologia e mineração. Então a gente vai estar com esse novo formato aqui no canal, e o nome desse canal agora é iTécnicos. Então compartilhe aí com seus colegas técnicos no país inteiro e tragam aí a informação para ampliar em todo o país. Nós vamos começar, pessoal, entrevistando um colega técnico em agrimensura. Ele é do estado de Mato Grosso, onde tem uma grande atuação também, né? Aquele estado tem ali uma vasta extensão de terras onde os profissionais de agrimensura exercem a sua profissão. E também ele é o presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, que é o CRT-01. O nome dele é Marcelo Martins Guimarães e Silva. Então eu quero que vocês recebam aqui. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso canal iTécnicos, que agora está com essa nova formatação, e aí a gente começando aqui com o bate-papo do podcast. Seja bem-vindo, faça suas apresentações aí, queremos que você tenha à disposição o nosso canal para se apresentar e falar sobre a tua atuação como técnico também. Obrigado, Luzimar. Obrigado a todos os técnicos aí que nos assistem. É uma grande satisfação ser o primeiro entrevistado aí desse novo formato, aí desse novo canal iTécnicos nesse podcast aqui. Eu sou técnico em agrimensura, formado em 2001 pela Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Atualmente, hoje, é o campus Coronel Ataíde, do Instituto Federal de Mato Grosso. Me formei em 2001 e fui trabalhar como autônomo, já como técnico em agrimensura, até 2006, que foi quando eu entrei no Serviço Público Federal, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na Superintendência de Mato Grosso. E estou aí já há 17 anos trabalhando na cartografia do INCRA de Mato Grosso. Perfeito. O Marcelo é um amigo de longa data, eu conheço ele há mais de 20 anos, e a gente se conheceu aí, né, Marcelo, no Sintec, no Sindicato dos Técnicos. E a gente, defendendo aí sempre essa categoria, lutamos aí por longa data também para a criação do nosso conselho. Tanto que ele é presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais hoje, por causa dessa luta. Então, Marcelo, assim, é importante a gente estar voltando a conversar com o nosso público aqui, os colegas técnicos e toda a comunidade também, a população, para mostrar aonde nós estamos inseridos, quais são os trabalhos que o técnico industrial executa. Por exemplo, você é técnico em agrimensura, mas tem aí também, né, o técnico em eletrotécnica, o técnico em telecomunicações, que são os profissionais que estão ali, como a gente sempre usou a expressão, que mete a mão na massa, né? Sim. Então, você hoje está como presidente do CRT-01. Conta aí para nós como que é essa atividade de ser presidente do CRT e quais são aí as principais reivindicações que são levadas lá para você. É um grande privilégio, Luzimar, a gente poder
atuar representando todos os técnicos industriais da nossa primeira região. São formados por 9 estados, então é um desafio muito grande. O desafio é do tamanho do nosso território, né? Só a nossa jurisdição tem uma dimensão continental. Aí aproximadamente 50% do território brasileiro. E hoje os técnicos industriais registrados no CRT-01, na primeira região, ele corresponde a em torno de 9% dos técnicos do Brasil. Então é um território muito grande, onde tudo é distante, longe, e são várias profissões, em torno de 160 profissões que estão registradas no nosso regional, CRT-01, quase todas profissões do sistema estão no CRT-01, e é um grande desafio, porém é muito satisfatório poder representar. Eu que sou técnico em agrimensura, somos uma parte pequena, em torno de 8% dos profissionais da agrimensura correspondem ao CRT-01, porém são profissionais muito ativos, que estão sempre unidos em prol do objetivo comum, que é sempre a valorização da nossa profissão. Então esse objetivo comum que tem os técnicos em agrimensura é o mesmo objetivo que tem o nosso conselho. Uma categoria muito expressiva dentro do nosso conselho é os técnicos em eletrotécnica, que correspondem aí a aproximadamente 40% de todos os profissionais. Os técnicos em eletrotécnica têm uma atribuição muito bem esclarecida pelas resoluções do CFT, em especial a resolução que trata da atribuição deles, que é a 79, né, que desmistificou um pouco aquela questão do decreto, que tinha o decreto 90.922, onde é muito claro que o técnico em eletrotécnica pode ser responsável técnico para fazer projetos e executar obras em até 800 kVA. A gente observa que no antigo conselho, em vários regionais, tinha essa limitação, onde era claro no decreto esses 800 kVA, porém eles baixavam algumas decisões de forma arbitrária, dizendo que ele só podia trabalhar em baixa tensão, ou seja, jamais ia chegar em 100 kVA. Então é essa limitação nas atribuições que os conselhos davam no passado, foi o que nos motivou a unir toda a nossa categoria de técnico industrial para criar um conselho próprio. Então foi esses desafios, esses problemas que tivemos no passado que manteve o nosso grupo, nossos profissionais unidos com esse objetivo de hoje ter um conselho próprio fiscalizando o exercício profissional da atividade do técnico industrial da melhor forma possível. Temos também os técnicos em edificações, no qual você é formado, e temos vários amigos em Mato Grosso e por todo o Brasil, que também é a terceira maior categoria profissional dentro do nosso sistema. Os técnicos em edificações também possuem atribuições muito bem esclarecidas no decreto 90.922 e também na resolução 58 com as suas alterações. Onde tem, né, ainda no decreto a limitação em fazer projetos, elaborar os projetos de obras, construção de até 80 metros quadrados, e só isso, não tem outra limitação. No antigo sistema, eles traziam essa limitação dos 80 metros quadrados para tudo, para execução de obra, para reforma, qualquer supervisionamento que fosse feito numa obra, eles tinham esse entendimento em alguns regionais. Não tinha uma coisa muito clara em todo o Brasil. Cada regional do antigo sistema pensava de uma forma. E com as nossas resoluções já definidas pelo CFT, ficou muito bem claro que essa limitação é somente para a elaboração de projetos. Para a execução de obras não tem limite desde que tenha um responsável técnico pelo projeto. E o técnico industrial em edificações vai executar da melhor forma possível, que sabemos que esses profissionais têm conhecimento técnico com a vasta formação acadêmica nas escolas técnicas, nos institutos federais. Eles vão executar seguindo aí o projeto que foi elaborado por um responsável técnico legalmente habilitado. Essas e outras questões que tínhamos de limitação, de entendimentos errados, equivocados, foi o que nos trouxe a criar esse conselho. E é o que nos motiva a cada porta que se fecha para um profissional, seja com algum edital de licitação que não contempla o nosso conselho, o registro no conselho, ou a previsão do TRT, registro no CRT, a gente está sempre buscando abrir essa porta.
porque a gente entende que essa limitação, essa reserva de mercado, ela é ilegal e a gente tem por obrigação institucional abrir essas portas para poder, além de valorizar a profissão do técnico, também garantir à sociedade que aquela instituição pública vai contratar a melhor proposta. E a melhor proposta com o melhor preço ou menor, ele só vai ter quando tiver um rol maior de profissionais que se habilitarem nesses editais, nesse certame. E quando isso não é respeitado, é excluído profissionais técnicos, principalmente em licitações aí na área de manutenção, instalação, na parte elétrica, reformas, na parte também de agrimensura com topografia e outros projetos, a gente percebe que quando há essa limitação, há uma reserva de mercado, a gente percebe que a tendência é que a sociedade sofra um prejuízo, porque profissionais que poderiam executar aquele trabalho, participar daquele certame, ele é limitado, impedido de participar. Sim. Então, essas portas fechadas a gente tem que abrir a todo instante. Exato. Você citou aí algumas situações que a gente consegue trabalhar aqui, né, conversar sobre elas. Por exemplo, técnico em eletrotécnica, de fato, o decreto 90.922, ele estabelece que é até 800 kVA, mas não tem limitação se é em baixa ou alta tensão. Então, Sim. Antigamente, de fato, os técnicos em eletrotécnica sofriam muito com essa limitação. Hoje não, está muito claro na resolução que o CFT instituiu, que pode ser tanto em alta quanto em baixa, tanto em baixa quanto em alta tensão. E interessante que o mercado, né, aí, do técnico em eletrotécnica, existe aí a parte de energia fotovoltaica, né, que é um campo muito interessante. Antigamente, quando era no outro conselho, dizia que o técnico em eletrotécnica não podia fazer a instalação de usinas de geração de energia fotovoltaica porque se tratava de geração, era impedido. Não há essa limitação. Hoje o mercado conhece muito bem, muitos técnicos atuam. E até uma conversa que eu tive com um colega, Maicon Gil, lá do Rio Grande do Sul, que atua muito nesse campo da energia fotovoltaica. Está vindo inclusive um novo mercado aí, né, Marcelo? Que é a energia verde, que é no campo do hidrogênio. Eu quero até conversar depois com o Maicon Gil sobre esse assunto. Ele vinha aqui fazer esse esclarecimento para o nosso espectador. Mas, voltando agora também para o técnico em edificações. Cara, que satisfação ver hoje os colegas técnicos em edificações exercendo com plenitude a sua atribuição. Tive agora há pouco em Minas Gerais, os colegas lá muito satisfeitos porque está com muita tranquilidade fazendo o trabalho. Tem alguns profissionais que elaboram o projeto com área superior a 80 metros quadrados e os técnicos em edificações registram o TRT no CRT, né, no Conselho Regional, e apresentam na prefeitura, normalmente sendo aceito legalmente como sempre deveria ter ocorrido. Então é uma satisfação a gente ver que os nossos colegas estão agora encontrando o espaço e ocupando o espaço legitimamente de direito de cada um. Mas me fala agora, Marcelo, como é que você se tornou técnico em agrimensura? O que te inspirou para você fazer o curso de técnico em agrimensura? Conta lá dos primórdios. Sim. Eu trabalho com topografia, Luzimar, que é a principal atividade da agrimensura. Eu trabalho com topografia já desde os 6 anos de idade. 6 anos? Naquela época era permitido, né? Os filhos já aprendiam o ofício com os pais, até hoje ainda, né? Não de forma que a legislação trabalhista contemple, mas meu pai sempre que pôde, nas nossas férias, ele levava a gente para acompanhar ele nas medições no interior de Goiás. Nessa época a gente estava... Meus irmãos começaram um pouco antes, né, em Santa Terezinha, em Mato Grosso. Eu ainda tinha 3, 4 anos. Meus irmãos mais velhos já acompanhavam meu pai. Mas eu iniciei já com 6, 7 anos. Meu pai levava a gente para acompanhar e eu ficava sempre do lado dele. Eu carregava ali a bolsa dele com a caderneta de campo e a lapiseira
e também a garrafa d'água. Eu ficava ali com ele e ali eu via ele já operando teodolitos. Com o passar do tempo, eu, por curiosidade e incentivo também do meu pai, eu comecei a também aprender a fazer leitura, fazia algumas visadas pelo aparelho, mas com o passar do tempo eu fui promovido a trabalhar como baliza ré, depois baliza vante com a mira. Então eu fui prosperando aí na profissão de auxiliar de topografia. E aí eu acho que eu tinha em torno de 13 anos quando eu fui apresentado a primeira vez para um computador. E aí com 13 anos já eu comecei a utilizar o computador para trabalhar com o Word. E aí eu fazia o memorial descritivo ali para o meu pai, dos trabalhos que ele fazia. E a minha mãe aposentou a máquina de escrever que ela tinha. Ela tinha uma máquina da tilografia ali e ela quem fazia esses memoriais. E aí com a vinda do computador, eu acho que em 95, 96, eu aprendi também com meu irmão a fazer memoriais no Word e também no AutoCAD. Na época o AutoCAD L12, já em 97 mais ou menos, a gente trabalhava com esse AutoCAD. Fomos aprendendo ali o ofício também do desenho técnico. E logo então, quando eu terminei o segundo grau, com 17 anos, já em Mato Grosso, a gente já residia em Pontes Lacerda, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar agrimensura na escola técnica. Meu pai me incentivou bastante, eram 440 quilômetros da nossa cidade até Cuiabá, mas eu enfrentei esse desafio aí e ainda com 16 anos para 17 eu saí de casa para estudar. E a gente vê a evolução do ensino técnico e também dessa expansão do ensino técnico, principalmente da rede federal. Certo. Olha só a coincidência, antes eu morava em Várzea Grande, em 2000, mais ou menos, em 2000 eu morava em Várzea Grande e eu andava de ônibus por 1 hora até chegar na escola técnica, lá no centro de Cuiabá. Eu morava em Nova Esperança, em Várzea Grande, e veja só que hoje, eu acho que a 300 metros de onde eu residia, em 2000, hoje tem um campus do Instituto Federal, lá em Várzea Grande, e que inclusive está ofertando o curso de agrimensura. Tem agrimensura em Várzea Grande? Exatamente. Então, veja só a oportunidade que a escola técnica, que o Instituto Federal está trazendo para aquela comunidade. Uma comunidade muito carente ali no bairro Nova Esperança, e naquela época era muito difícil a gente sair da nossa cidade, ir para uma capital, estudar na escola técnica de noite, tendo que trabalhar durante o dia. Era muito complicado, mas com o apoio da família e dos amigos eu consegui me formar e então eu não me via fazendo outra coisa a não ser trabalhar com topografia e depois georreferenciamento. Na época que eu estudava ainda nem existia essa denominação, né? Foi com a Lei 10.267 quem inovou e trouxe, além do ordenamento jurídico, também trouxe para a nossa língua portuguesa esse nome, georreferenciamento. Até então não existia. Então, aliás, foi um campo de trabalho aí que eu iniciei já desde cedo. Aliás, foi na época do início ali do georreferenciamento que a gente se conheceu, né? Eu era presidente do Sintec lá na época e a gente promoveu o curso e você participou. Exatamente. Até foi ali que é engraçado. Eu acho que hoje boa parte dos técnicos que são filiados no Sintec, alguns conselheiros regionais que estão hoje no nosso conselho e pessoas que estão muito atuantes no mercado de trabalho em todo o estado e no Brasil todo. Por coincidência, foi aquela turma que o Sintec conseguiu, junto com a Fundetec, a fundação na época que apoiou esse curso, aquele pessoal nosso que formou com esse apoio é quem está até hoje ativo no sistema. Então, isso foi em 2002, mais ou menos, e foi assim, o que nos uniu foi até uma barreira imposta pelo antigo conselho, né? Lá diziam que os técnicos em agrimensura só poderiam ser responsável técnico para executar os trabalhos de georreferenciamento se fizessem, na época, um curso de 120 horas. E depois mudou a decisão do CONFEA, veio para 360 horas, no mínimo, com aquelas matérias específicas da área. Então, todos os profissionais tiveram que voltar para o banco da escola, estudar e se capacitar para poder atuar nesse mercado de trabalho. Hoje, com a reformulação da grade curricular, hoje um técnico em agrimensura
que forma, em qualquer escola técnica hoje do Brasil, quase todas, já forma com a grade curricular compatível com as atividades para executar o georreferenciamento. Então a gente observa que a nossa profissão teve uma evolução, a rede de ensino também se adaptou para isso, e hoje não tenho medo de dizer que os melhores profissionais hoje do Brasil que atuam na área de georreferenciamento são profissionais com formação em técnico em agrimensura. Certo. Aliás, você tem até como dizer sobre isso aí daqui a pouco. Mas é muito interessante, Marcelo, observar para a gente, né? Eu que sou técnico, você, eu particularmente, você também citou aí, a nossa origem familiar, de família humilde e tudo mais. E fazer o curso técnico foi importante. O presidente do CFT, no futuro ele vem aqui para a gente fazer uma entrevista com ele, Solomar, ele sempre cita que o curso técnico é um alavancador social, né? Isso é uma frase que eu ouvi ele dizer, e de fato porque aonde a gente está porque fez o curso técnico. Então tem colegas que fizeram técnicos em eletrotécnica, está agora com empresas montadas, ele, além de ser o técnico, de exercer a profissão, ele montou uma empresa, porque nós somos profissionais liberais, podemos sim constituir empresas, ser responsáveis por empresas e pegar contratos grandes, inclusive. Então, o curso técnico é um alavancador social. Agora, me fala aí, Marcelo, sobre a parte de agrimensura, da parte de análises que são feitas. Quais são os principais campos de atuação do técnico em agrimensura? O campo de atuação é muito grande. Então, dependendo muito da região do Brasil em que o técnico atua, ele vai ter um mercado de trabalho voltado mais para uma determinada área. Certo. Em grandes cidades, no interior e nas capitais, tem uma demanda muito grande, que é as locações de algumas obras. Para você levantar um edifício, para fazer um nivelamento de um terreno, para alguma obra industrial ou residencial, tem essa parte do mercado voltado para o técnico em agrimensura fazer essas locações. Então, digamos assim, vai construir um shopping center. Seria... Sim. Tá, me diz aí, como é que é? Vou até citar uma frase que era dita pelo nosso saudoso professor José Luiz da Escola Técnica, engenheiro civil, também técnico em estradas, se não me engano. Zé Luiz Leite, exatamente. Ele sempre dizia uma célebre frase que nada se faz, nada se cria sem a topografia. Então, a gente vê que a topografia é realmente o maior campo de atuação do técnico em agrimensura. Então, nas cidades, o técnico em agrimensura ele é o primeiro a chegar na obra e o último a sair. Porque ele vai fazer o preparo do terreno, fazendo a locação, onde vai erguer a obra, fazendo o nivelamento do terreno. Muitas vezes, até antes disso, ele ainda faz a unificação, levantamento topográfico, para fins de unificação ou desmembramento do lote. Então, ele atua nessa área preparatória para a obra, e depois da obra concluída, ele também pode fazer aí as build, que ele vai realmente confirmar essa demarcação correta, que a obra foi concluída. Também tem laudos até de inclinação, de verticalidade, tudo isso. Então, na construção civil, já é um campo de atividade imenso para o técnico em agrimensura, principalmente em grandes cidades. Temos também a parte de loteamento urbano, que tradicionalmente, na antiga legislação, trazia que somente o engenheiro agrimensor ou o arquiteto e urbanista podia fazer loteamento urbano. Você observa que nem o engenheiro civil tinha previsão legal para fazer loteamento urbano há décadas atrás. Com o tempo foi mudando esse entendimento. Também o engenheiro cartógrafo hoje meio que unificou as atribuições com o engenheiro agrimensor, até unificou o curso. Hoje a maioria já se formam como engenheiro cartógrafo e agrimensor, mas no início não, era o arquiteto e o engenheiro agrimensor que fazia loteamento urbano. Hoje a gente tem esse mercado de trabalho muito voltado para o técnico em agrimensura, principalmente na parte de demarcação desse loteamento. Muitas vezes o técnico, que também pode elaborar esse projeto de loteamento, ele também é quem tem muita expertise no loteamento, na demarcação disso. E aí ele vai demarcar onde vai passar as ruas, onde vai ficar as quadras, os lotes internos,
onde vai ter cada poste, já faz essa locação, bueiros, toda a parte é feita com utilização de topografia pelo técnico em agrimensura. Então, o técnico em agrimensura pode fazer loteamentos urbanos? Sim. Pela nossa resolução 89, e pelo que a gente vê nos bancos das escolas, a gente pode. E antes tinha esse entendimento de que não podia. Vários profissionais tinham uma limitação de atribuições impostas pelo antigo conselho e que hoje a gente percebe que não temos mais. A gente hoje pode fazer no limite do que a gente de fato aprendeu na escola, de fato o que é atribuição do técnico e é o que a escola nos ensina, o que é passado aí há décadas, a gente fazendo, hoje a gente tem essa prerrogativa em poder atuar nesse mercado. Além do lotes urbanos, fazer ali a medição, colocar os gabaritos, né? A medição para fazer Sim. gabaritos de obra. Quais são as outras áreas que dá mais dinheiro aí para o técnico em agrimensura? No caso de Mato Grosso, hoje eu diria que 80% do mercado de trabalho dos técnicos em agrimensura hoje são voltados para levantamento topográfico e georreferenciamento de áreas rurais. Certo. Esse é o grande mercado que tem no estado. E isso serve para toda a região centro-oeste, a região norte também, onde tem técnicos em agrimensura, e é a nossa jurisdição, a gente percebe. A demanda é muito alta. Em Goiás, Mato Grosso, em Rondônia. Então é um campo de trabalho muito grande, porque com a obrigatoriedade imposta pela Lei 10.267 e Decreto 4.449, hoje áreas acima de 100 hectares, seja para transferir esse imóvel para um comprador, seja desmembramento, registro de formal de partilha, qualquer ato de transferência de domínio desse direito real, por lei, esse proprietário atual tem que fazer o georreferenciamento do imóvel e tem que registrar isso em cartório. Então isso gerou um mercado muito grande aí nos últimos 20 anos, e esse mercado de trabalho que foi gerado com o georreferenciamento, ele está cada vez maior. Por quê? A partir de 20 de novembro agora, todos os imóveis acima de 25 hectares já vai ter essa obrigatoriedade. Então a gente tem uma previsão de que a demanda ela aumente em torno de 100%. Então vai ser um número muito grande. Não em questão territorial, porque as grandes propriedades já foram georreferenciadas. Mas em número de imóveis, ainda tem muito o que ser feito. Hoje a gente tem muitos imóveis que estão nessa faixa de 25 hectares a 100 e muitos imóveis que têm área superior a 100 hectares que ainda não foram certificadas pelo INCRA. Não teve esse trabalho de georreferenciamento. Então, é uma demanda crescente, muito grande, e é uma grande oportunidade para os profissionais que atuam nessa área do georreferenciamento, em especial os técnicos em agrimensura. Certo. Porque a gente vê, Marcelo, que os técnicos em agrimensura tem realmente esse boom do georreferenciamento. Apesar, eu, técnico em edificações, não fiz o curso de especialização em georreferenciamento, até porque não me dediquei a essa área. Uhum. Mas estou aqui acompanhando sempre com você, com outros colegas técnicos em agrimensura, e vejo que existe aí essa quantidade importante de trabalho que é executado. Em uma área, por exemplo, uma fazenda, são feitos várias vezes o serviço de georreferenciamento. O que gera esse volume de serviço? Porque a gente observa que tem uma quantidade importante. Como é que isso ocorre? Voltando um pouco assim, para quem tem a atribuição de se credenciar no INCRA para fazer o georreferenciamento de acordo com a lei, pela nossa deliberação 06, aí aprovada pelo CFT em 2018, todos os técnicos da modalidade de civil, que seria edificações, meio ambiente, estradas, e também nas modalidades de agrimensura, que você pega aí o técnico em topografia e geodésia, técnico em agrimensura, técnico em geomensura, técnico em cartografia. Todos esses profissionais, se eles comprovarem que tem aquelas 360 horas cursadas na área de georreferenciamento, cartografia, toda essa parte aí que envolve o georreferenciamento, ele pode adquirir a certidão do conselho. Sim. E com essa certidão ele pode se credenciar no INCRA de forma gratuita e uma única vez.
Então, essa é a forma que o técnico tem para se credenciar e poder executar esses trabalhos. E por que esse trabalho ele aumenta tanto? Nunca acaba. Exato, é isso. Sempre tem ali. Eu ficava imaginando, olha, uma hora vai terminar, uma hora, e aí? Não, esse trabalho cada vez aumenta. Olha só o quanto que isso vai multiplicando. É um efeito cascata mesmo. Você observa que se hoje eu pegar... E aí, assim, a imposição da Lei 10.267, ela altera dispositivos da Lei 6.015. Então, ela trata... Primeiro que ela trata de imóvel rural, aquele conceito de imóvel rural trazido pela Lei de Registro Público. Então, cada matrícula registrada em cartório é um imóvel. E se ele for na área rural, então cada matrícula de um imóvel é um imóvel rural para fins cartoriais, para fim de registro público. Para o INCRA, não. Para o INCRA, várias matrículas do mesmo proprietário é um único imóvel. Então, quando eu pego as informações do nosso cadastro do INCRA e eu falo, Mato Grosso possui 200 mil imóveis. Esse imóvel é no conceito mesmo do Estatuto da Terra, que são várias matrículas contínuas do mesmo proprietário, é um imóvel. Mas, às vezes, tem 50 matrículas. Aquele imóvel para o INCRA, de um proprietário, tem 50 matrículas. Para o cartório, são 50 imóveis rurais. Então, o profissional, o credenciado no INCRA, profissional liberal, técnico de agrimensura, vamos chamar de profissional credenciado, ele vai ter que executar 50 georreferenciamentos, 50 certificações de 50 imóveis. Vai ser uma certificação para cada um daqueles imóveis. O proprietário pode, ao final desse trabalho, ele pode unificar essa matrícula. Então vamos colocar um exemplo menor, porque exemplo de 50 matrículas são poucos, mas são centenas no Brasil, certo, de casos. Mas vamos pegar um proprietário que possui 3 matrículas, o que é muito comum. Ele tem a Fazenda São João com 3 matrículas, cada uma possui um número de identificação no cartório, um número de matrícula e um único código de imóvel rural no INCRA. Esse técnico, ele vai lá e já referencia essas 3 matrículas. O proprietário vai averbar e registrar isso em cartório. E depois o proprietário ele tem a opção de querer ou não unificar essas matrículas. Se ele quiser unificar essa matrícula, é um outro georreferenciamento que o técnico vai ter que fazer. Então, era 3 certificações. Agora, vai ter uma 4ª, onde vai ser cancelado aquelas 3 antigas e vai ser feita a unificação das 3 para uma só. Isso é muito comum, vários proprietários fazem isso, porque abaixa o custo. Às vezes ele vai fazer alguma hipoteca e aí tem que fazer um registro para cada matrícula. Às vezes ele quer transferir essa matrícula, doar, e aí vai fazer um registro para cada matrícula. Se ele tem só uma matrícula, ele vai pagar uma única taxa no cartório. Então, às vezes ele tem interesse em diminuir o número de matrículas e unificar. E o que mais acontece é o contrário. Às vezes o imóvel só possui uma matrícula daquele proprietário, Fazenda Santo Antônio, e ele quer fazer várias hipotecas daquele imóvel. E aí ele quer desmembrar aquele imóvel para 3 matrículas. E cada uma ficar aí hipotecada por uma instituição financeira. Aí ele vai certificar primeiro essa primeira matrícula, esse primeiro imóvel rural. Certifica, registra em cartório, consolida, faz tudo. Depois, esse credenciado ou um outro tem a possibilidade de entrar no sistema do INCRA, que é o sistema CIGEF, e pedir o desmembramento dessa certificação, desse imóvel. Uhum. E ali, novamente, vão gerar, por exemplo, 3 novas certificações, que vão gerar 3 novas matrículas. E então, assim, quando aquela matrícula está certificada e no máximo que vai ocorrer é uma transferência de propriedade, o João vai vender para o Antônio, e essa matrícula está certificada e registrada em cartório, então, nesse momento, não há necessidade de um novo georreferenciamento. Basta atualizar nos sistemas do INCRA, no cartório, na Receita Federal, essa transferência. Mas, se ele desejar vender parte do imóvel, aí ele vai ter que desmembrar. A gente até brinca, fala, tem aquele goianinho mais tradicional, antigo, vou dizer caso da minha família. Meu tio, por exemplo, ele sempre foi averso a qualquer novidade, área tecnológica, imposição legal, ele é bem das antigas mesmo, né? Ele, por exemplo, ele falava, Marcelo, eu nunca vou precisar fazer o georreferenciamento do meu imóvel.
Porque sempre eu contava para ele, explicava, né? Ele falou, não, eu nunca vou precisar. Eu falei, por quê? Ah, eu não trabalho com dinheiro emprestado do banco. Eu trabalho com recurso próprio. Então eu não vou querer hipotecar e então não vou precisar de ter esse imóvel georreferenciado. Eu também não vou vender meu imóvel, porque terra a gente não vende, terra a gente tem que comprar, quem vende sempre perde e quem ganha é quem compra. Eu não vou vender. E aí ele falava, eu não vou desmembrar, eu não vou separar da esposa, eu não vou ter... E ele falava, tio, então tá. Então o senhor acha que nunca vai precisar de georreferenciar teu imóvel e certificar? Não, não vou, nunca vou precisar. Falei, ó, em vida não. Mas quando o senhor morrer e esse imóvel ter que ser transferido para o filho do senhor, para a esposa, para qualquer pessoa, vai precisar estar georreferenciado, senão o cartório não transfere, nem por causa mortes, a propriedade do imóvel. E o cartório não faz a transferência enquanto não tem a certificação desse imóvel. E se tiver mais de um proprietário, tem que haver o desmembramento, se não quiserem ficar em condomínio. Geralmente família gosta já de desmembrar para cada um seguir sua vida. Então, assim, todo imóvel do Brasil precisa ser georreferenciado e certificado. Outra etapa do trabalho também, como a gente fala que essa lei do georreferenciamento trata de imóveis que têm matrícula registrada em cartório, aí você fala, eu tenho um imóvel que é posse, não tem matrícula, eu ocupo essa área, ou é uma área devoluta do Estado, ou uma área de propriedade pública do Estado, do INCRA, ou é uma área de terceiro que não ocupa mais a área e essa pessoa está ocupando há anos, e ele pretende fazer a regularização fundiária desse imóvel. Também é uma área, um campo de atuação do técnico. O técnico de agrimensura também ele vai fazer o georreferenciamento, utilizando a mesma norma técnica do INCRA, para executar esse georreferenciamento. Só que ao invés dele pegar essa certificação e juntamente com o proprietário levar no cartório para averbar a certificação e retificar a matrícula, o proprietário, o ocupante nesse caso, ele vai utilizar esse georreferenciamento, essa medição, para buscar a regularização fundiária do imóvel dele. Seja através de uso capião na justiça, seja uso capião extrajudicial, já direto no cartório, que há essa possibilidade, o Código de Processo Civil trouxe essa inovação, ou ele também pode fazer essa regularização fundiária junto a algum órgão público, no caso de Mato Grosso, junto ao Intermate ou perante o INCRA, dependendo da jurisdição. Se o imóvel está em faixa de fronteira, se está em áreas da União ou se está em terras do Estado. Dependendo a localidade que está esse imóvel rural, ele vai regularizar em um órgão ou de uma forma ou de outra. Então, até as áreas que não possuem matrícula também é um campo de atuação do técnico de agrimensura em fazer o georreferenciamento. Então é interessante observar que tem aí um espaço muito interessante para o técnico de agrimensura. E sempre vai ter, né, Marcelo? Porque, igual você citou aí o exemplo do teu tio, tem grandes terras, grandes proprietários que um dia vão deixar para os herdeiros. Sim. Aí os herdeiros, cada um vai querer pegar seu quinhão, né? Exatamente. Normalmente o filho ali, agora eu quero minha parte, vou vender e comprar um carro ou uma casa na cidade, ou de repente até participar de uma sociedade. Sim. Então e hoje, Luzimar, esses imóveis rurais têm um valor tão grande hoje em Mato Grosso e no Brasil todo, que quando um herdeiro fala em vender parte da propriedade dele e para investir na cidade, a gente já nem fala em comprar um apartamento ou um lote. Às vezes ele vai comprar uma pequena chácara e vai fazer até um loteamento, ou ele vai comprar parte de um prédio de tão valioso hoje que é uma propriedade rural. A gente pega imóveis em Mato Grosso de 100 hectares, que são medidas aí, 100 hectares, lotes que o INCRA repassava aos ocupantes em assentamentos. Certo. E lotes de assentamentos que o INCRA regularizou no passado, hoje estão em regiões aí de lavoura, região muito próspera, que esses imóveis hoje valem até 3 milhões de reais. Uma pequena propriedade dessa tem um valor tão grande. Certo. Então é bem curioso essa questão aí dos investimentos, e isso aí é uma questão que deveria e até faz com que valorize também o trabalho do técnico. Então, é um trabalho que tem que ser feito com uma grande exatidão, porque qualquer hectare que é perdido numa medição errada é um prejuízo muito grande para o proprietário. Então, a sociedade tem que ter isso na consciência, de que independente de ser um trabalho que é obrigatório ter um TRT, um responsável técnico para registrar em cartório, ou se é só
uma medição para conferência diária ou um arrendamento. Como essas terras têm um valor agregado muito alto, é importante que eles sempre procurem um profissional legalmente habilitado para executar esse trabalho. Não contrate um prático, um leigo, para não correr o risco de fazer uma medição errada e ter um prejuízo até milionário. Então é importante observar isso daí. E aí você, no Conselho Regional, né, presidente do Conselho é quem fiscaliza esse espaço que existe de mercado de trabalho para os técnicos, tanto na área de agrimensura quanto as outras áreas, para que a sociedade esteja ali servida por alguém legalmente habilitado. Interessante demonstrar, Marcelo, que nós, técnicos industriais, a nossa área de atuação é engenharia. O que nós exercemos é engenharia. Então, todos os segmentos de engenharia estão ali ocupados por nós. Eu, técnico em edificações, por exemplo, sou da modalidade de engenharia civil. Você da técnica agrimensura, modalidade de engenharia de agrimensura. Isso. Então, agora, conta para nós aqui, você, como é que começou aí a participar do movimento? Você já foi presidente do Sintec também, né? Sim. O Sindicato dos Técnicos. E como é que você chegou hoje a estar na presidência do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região? E fala um pouco para nós aí do conselho, o tamanho e tudo mais. Essa história é longa, né, Osmar? Daria para fazer outro podcast. Mas vamos tentar abreviar um pouco essa história. Começou realmente quando eu conheci o Sintec de Mato Grosso, que foi naquela promoção daquele curso mesmo de georreferenciamento. À época eu morava em Alta Floresta e ia para Cuiabá fazer esse curso, essa especialização lá. E naquele momento eu vi a importância que tem uma entidade de classe. A entidade de classe é quem promove essa possibilidade de valorização no mercado de trabalho, além das questões trabalhistas. Não é só isso. As entidades de classe ela vai muito além disso. Principalmente naquela época que não tínhamos conselho próprio, a gente estava dentro de outro conselho, então era importante esse papel. E só que como eu estava em Alta Floresta e a nossa sede do Sintec MT era em Cuiabá, eu não conseguia participar muito de maneira mais ativa. Mas eu já me filiei desde aquela época, desde 2003 eu sou filiado do Sintec MT e fui convidado, quando eu mudei para Cuiabá, já trabalhando no INCRA, em 2006, fui convidado a participar da diretoria do Sintec MT. E aí em 2007 eu já entrei como diretor do sindicato e em 2009, acho que 2008 para 2009, fui eleito pelo Sintec para ser conselheiro regional no CREA Mato Grosso, representando a modalidade de agrimensura dentro da Câmara Especializada de Engenharia Civil. Na época eram em torno de 15 engenheiros civis, mais 2 engenheiros sanitaristas que estavam nessa Câmara junto comigo. Eu, o único representante dos técnicos nessa Câmara, não conseguiríamos formar a maioria absoluta nunca, mas a gente teve bastante empenho, levando sempre adiante a profissão do técnico e tentando ali, mesmo que de maneira minoritária, tentar resguardar os direitos mínimos alcançados aí pelos técnicos. E aí nessa época eu tive o mandato de 1 ano, fiquei 3 anos, um único mandato de 3 anos como conselheiro regional, e logo em seguida o Juliano, que também era colega meu do INCRA, já eu tinha a possibilidade de ir para a reeleição, mas preferi não ir para a reeleição e abrir espaço para novos colegas. E o Juliano ficou como conselheiro regional só por 1 ano, que foi quando veio a decisão da Justiça e tirou todos os técnicos dos cargos de conselheiros em todo o Brasil, tanto nos CREAs como no CONFEA. Então ali foi quando realmente a gente viu... impulsionou, né? Impulsionou mesmo a criação do conselho próprio. Às vezes a gente tem que passar por uma dificuldade dessa para conseguir mobilizar a categoria e conseguir atingir nosso objetivo principal, né? Tem um exemplo aí, uma história longa, né? Daquela família que tinha só uma vaquinha, que tirava o leite, morava lá na fazenda, numa chacrinha, aliás. E aí um dia alguém jogou a vaquinha deles no brejo. Então que bom que jogaram a vaca no brejo, porque aí eles tiveram que dar outro jeito, né? Não tinha mais a vaca para dar o leite. Então mais ou menos assim, a gente ocupava lá, você acabou de dizer, uma vaga numa Câmara especializada, não tinha expressão de voto nenhum, porque 1 contra 15 nunca vai ganhar, né? Não. E aí, com a nossa expulsão, a gente conseguiu realmente lutar aí para
para ter o conselho. Mas claro, isso aí é outro, daria uma outra longa história. Mas diga só aí para nós, porque o nosso colega técnico que está nos assistindo, aquele que ainda não participa do movimento, para você saber que você também pode vir a ser conselheiro no Conselho Regional dos Técnicos aí da tua região, pode um dia estar ocupando um cargo de diretor. Como é que isso acontece? As eleições do conselho, você já foi vice-presidente, né? Agora você é presidente do Conselho Regional dos Técnicos. Aí quando eu me tornei conselheiro regional, acabou meu mandato, fomos meio que convidados a nos retirar do CREA, e em pouco tempo eu me tornei também presidente do Sintec de Mato Grosso. E a gente sabe que foi essa congregação de todos os sindicatos, todas as entidades de classe dos técnicos industriais, foi quem mobilizou realmente o Congresso Nacional e também o governo federal a realmente editar a Lei 13.639, que criou o nosso conselho. Então, quem estava naquela luta de criação do conselho foram as pessoas que tiveram mais disponibilidade também em ocupar os cargos na primeira gestão. Então, nosso primeiro processo eleitoral se deu em 8 de janeiro de 2019 e naquela composição eu estava representando a diretoria, eu era de Mato Grosso e era vice-presidente do CRT-01 naquela chapa, e tivemos um mandato aí de 3 anos e meio. Foi um mandato um pouco encurtado por conta das eleições que eram feitas no dia, a posse, né, da nova diretoria, 22 de junho, e por esse motivo a gente teve um mandato encurtado. Mas foi quando eu ocupei esse primeiro cargo de vice-presidente. No segundo processo eleitoral, também do CRT-01, eu já mudou a nossa composição e eu vim como candidato a presidente e fui eleito aí com aproximadamente 75% dos votos dos técnicos industriais dos 9 estados nossos aí. Porque até é interessante observar, quem elege a diretoria dos conselhos e os conselheiros são os técnicos registrados, né? Sim. Como é que é essa dinâmica da eleição? Ele é diferente de alguns conselhos. Por exemplo, no antigo conselho nosso, cada entidade de classe elege seus representantes nas câmaras, que também repercute no plenário. Mas eles só elegem diretamente, os engenheiros só elegem diretamente o presidente do conselho. Os demais diretores é feita uma eleição interna e indireta pelos próprios conselheiros. O nosso caso, não. Por imposição da Lei 13.639, tanto a diretoria executiva como os conselheiros regionais, também conselheiros federais, também diretoria executiva do CFT, é eleita de forma direta pelos próprios técnicos industriais. Então, aquele técnico que está adimplente com o sistema, ele tem a oportunidade e até a obrigatoriedade, por imposição de lei, em votar diretamente nos representantes, tanto conselheiro como diretor. E esses diretores, feito a chapa, né, com 5 diretores, com o presidente, vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro e o diretor de fiscalização e normas. Então é feito essa composição de chapa e elegem a chapa da diretoria. Certo. Aí os conselheiros também são eleitos no mesmo voto, né? Até Sim. Porque eu voto também. E compõe aí o plenário. O CRT-01, ele é composto aí por 9 estados, né? Sim. Quais são Vou passar um pouco os números aqui do CRT-01. Tá. Igual todos os conselhos, somos 5 diretores, e aí por força de resolução do CFT, somos 22 conselheiros titular, 22 suplentes, e sendo que 5 chapas, né, 5 conselheiros regionais e 5 conselheiros regionais suplentes são de Goiás, 3 são do Distrito Federal, 2 do estado de Tocantins, 3 do Amazonas, 1 de Roraima, 1 do Acre, 2 de Rondônia, 3 de Mato Grosso e 2 de Mato Grosso do Sul. Então essa é a composição dos nossos estados, da primeira região, e também o número de conselheiros representantes de cada estado. E o técnico, nessa última eleição, teve a oportunidade em votar nos 22 conselheiros. Independente de quais estados, ele podia votar em até 22. E a gente percebe que é um conselho regional muito grande, e conforme a gente foi desenvolvendo um bom trabalho, uma boa fiscalização, com um trabalho muito bom dos técnicos, possibilitou que a gente crescesse. O nosso conselho hoje, ele aumentou a receita em torno de 100% do primeiro ano.
Então, de 2018, quando foi criado até hoje, a nossa receita dobrou. E isso possibilitou um melhor desenvolvimento do conselho, o que possibilitou agora, já estou falando aqui em primeira mão, que foi feito um estudo, aí capitaneado pelo CFT, que contratou uma empresa, e esse grupo de economistas fizeram um estudo e vai possibilitar, com esse estudo, foi concluído que é possível que o CRT-01 seja desmembrado. Igual é o anseio de todo profissional técnico, assim como muitos queriam sair do antigo conselho e criar um conselho próprio, hoje todos os estados querem ter seu regional próprio. A gente sabe que financeiramente não é viável todos estarem sozinhos, mas pelo estudo é possível que a gente desmembre em 3 conselhos, igual foi tentado o ano passado, e aí vai ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, e os outros 4, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, outro regional. Não está aprovado ainda, porque vai passar por outra etapa, que é um estudo aí, você bem sabe, enquanto gerente geral do CFT, vai passar pela comissão de tomada de contas, vão fazer esse tipo de análise, vão fazer um outro estudo bem criterioso, e talvez em dezembro, na plenária de dezembro, já seja pautado aí essa pauta, para ser aprovado aí pelo plenário do CFT esse desmembramento do CRT-01. Então, os técnicos industriais dos outros estados vão estar cada vez mais próximos da sua sede. E com o tempo, eu diria que daqui 12 anos no máximo, todo estado terá seu regional. Esse é o objetivo que nós, enquanto gestão, temos de atingir. E para a gente conseguir executar isso daqui 12 anos, a gente tem que começar a trabalhar desde agora para que todos os técnicos, todos os regionais estejam bem amparados, tanto na parte de infraestrutura, fiscalização e equipamentos para o trabalho, toda a infraestrutura necessária para executar um bom trabalho, uma boa fiscalização, para que se aumente o número de profissionais registrados, o número de TRTs emitidos e o número de demandas da sociedade buscando o profissional técnico, em detrimento a outras categorias que também poderiam executar atividades inerentes à nossa também. Perfeito. É bom que de fato ocorra esse desmembramento, né? Porque vai dar uma aliviada para a administração central. Com certeza. E muito, muito importante também frisar, Marcelo, sobre a atuação, né? Onde a gente, técnicos industriais, podemos exercer. Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito aqui. Vai num shopping center. Você mesmo citou aí que para construir, né? Tá aí a palavra do professor Zé Luiz Leite, né? O saudoso professor, nada se faz, nada se cria sem a topografia. Sem a topografia. Então a topografia esteve ali na implantação para construir o shopping center. Então o topógrafo, o técnico e agrimensura fez a medição, fez o gabarito. Depois veio o técnico em edificações para acompanhar e executar a edificação, para levantar o shopping. Depois veio o técnico em eletrotécnica para fazer as instalações elétricas. Então já tem as paredes construídas, já tem a instalação elétrica ali posta. Veio agora a instalação dos elevadores, das escadas rolantes, o técnico em mecânica. Sim. Vem aí a parte de CFTV, o técnico em telecomunicações, o técnico em eletrônica. Então, cara, a gente está aí e a sociedade às vezes não tem ideia. Então, nós estamos em todos esses pontos. Eu sempre friso também um ponto muito interessante, que são os hospitais, lá nas UTIs. São os técnicos industriais que dão manutenção lá nos equipamentos de UTI, para manter as pessoas que estão ali acamadas, vivas, né, preservando a vida. Marcelo, vamos caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo. Vamos marcar um outro, né? Vamos, tem muito assunto. Mas passar a mensagem aí para a sociedade da importância, passar a mensagem para os nossos colegas técnicos industriais que estamos num outro momento, estamos num momento de crescimento, tanto é que você citou aí os exemplos das escolas, né, o investimento tanto da área pública quanto privada no curso técnico, até porque esse era um discurso muito importante quando a gente estava lá defendendo a criação do conselho próprio. Rapaz, não é obrigatório você fazer um nível superior, um curso superior para ser feliz. Você pode fazer um curso técnico e você sustentar a sua família
tem muita gente que eu conheço que é, e eu particularmente, eu sou um exemplo, né? Acho que você também, Nós, né? Nós. Também sou técnico no INCRA. E eu fiz uma graduação, mas eu consigo sustentar minha família de atividade técnica. E você é funcionário do INCRA, né? Exatamente. É outra campanha que a gente está fazendo, né, Luzimar? Eu sou técnico em reforma e desenvolvimento agrário do INCRA. Certo. É o concurso no qual eu passei. E quem pode fazer esse concurso são os técnicos na área de agropecuária, fruticultura, técnico florestal, técnicos da nosso campo industrial, os técnicos em agrimensura, técnicos em edificações, meio ambiente. Todos esses profissionais podem fazer. E eu, como técnico em agrimensura, fiz o concurso e passei. E esse ano, a gente está observando que o Ministério de Gestão e Inovação no Serviço Público autorizou o INCRA a fazer um concurso para 742 cargos, só que todos de nível superior. Então, o que o Conselho Federal, o que o Congresso também já está acampando essa ideia, é de tentar convencer o Ministério de Gestão e Inovação no Serviço Público, o MGI, em abrir vagas também no concurso para técnicos em reforma e desenvolvimento agrário. Maravilha. Porque, você observa, Luzimar, em média, na iniciativa privada, são 7 técnicos para cada engenheiro. Certo. Em várias atividades é assim. É como que em alguns órgãos públicos eu vou ter aí uma média contrária. Eu vou ter 7 engenheiros para cada técnico. Então essa lógica, ela tem que... Está se criando assim, uma espécie de elitização no serviço público. E isso não pode ocorrer, porque a gente sabe que as atividades, principalmente do INCRA, do IBGE, do IBAMA, FUNAI, MAPA, vários órgãos, ele precisa realmente de um profissional de nível superior, talvez em alguma carreira típica de Estado, mas ele também precisa do profissional técnico para executar algumas atividades que o próprio engenheiro não vai fazer. Então é preciso a gente ter essa diversidade dentro do serviço público, que a gente vai ganhar com eficiência. Eu não preciso hoje pegar um engenheiro agrimensor do INCRA e dar uma ordem de serviço para ele demarcar um projeto de assentamento. O técnico tem essa atribuição. O técnico agrimensura tem essa atribuição. Então, por que não colocar o técnico agrimensura para executar isso? Já que ele está... A prática dele, a formação dele é mais voltada para esse serviço de campo, muitas vezes. Então, por que não aproveitar essa força de trabalho? A remuneração hoje de um técnico do INCRA é em torno de 45%, dependendo da faixa que ele está no órgão, o nível que ele está, o tempo que ele está na casa, é em torno de 45% do salário do profissional de nível superior. Certo. Então, o governo vai fazer mais com menos. É essa eficiência que o serviço público tem que buscar. E é a nossa missão aí, com esse corpo a corpo que a gente faz junto com o Planalto, com o Congresso, para que eles consigam de fato resolver esse impasse aí. A gente sabe que o orçamento é curto, né? O cobertor é pequeno, cada um puxa para um lado, mas fazendo da forma que a gente está sugerindo, não vai diminuir as vagas para nível superior, mas vai criar essas vagas para nível técnico, tem previsão legal e temos orçamento para isso. Então, a ideia é que o governo possa rever esse posicionamento. Maravilha, que aí é mais espaço para os colegas técnicos que querem carreira pública, né? Mas podem também, aqueles que querem montar suas empresas, montar a empresa e prestar o serviço para ser analisado por quem está na carreira pública. Exatamente. Né? Mas até outra questão também, que a gente sempre fala em palestras, que a gente participa, em eventos, é que antes, há décadas atrás, os técnicos eram vistos, muitas vezes pela própria formação dele, ele se via como não tinha atribuição prevista em resolução do CONFEA, ele achava que quando ele formava, ele tinha que trabalhar para algum engenheiro. Ele tinha que ser o auxiliar do engenheiro, o técnico auxiliar do engenheiro. E esse nome pegou de forma pejorativa por décadas. E hoje não, hoje a gente vê que como a gente tem um conselho próprio, tem uma formação muito bem desenhada, temos atribuições muito esclarecedoras e específicas, a gente percebe que o técnico industrial não é auxiliar de engenheiro. Ele pode ser um profissional liberal autônomo, tendo a sua própria empresa, ele pode elaborar e executar diversas atividades dentro da limitação imposta aí pelas atribuições do conselho ligada à profissão dele. Então a gente sempre leva essa questão da inovação, a questão do empreendedorismo também para o técnico industrial. Perfeito, exatamente isso. Nós temos aí vários exemplos, a gente vai trazer aqui muitos colegas que são proprietários de empresa, que estudaram, temos exemplos diversos, que a gente foi contemporâneo do curso
saía da escola junto à noite, lá 11 horas da noite para pegar o ônibus, hoje são donos de empresas e empregam outros técnicos. E aí E até engenheiros. E até engenheiros. Então, é um campo promissor. É importante a gente reforçar isso, que na Alemanha, por exemplo, lá não há esse interesse tão grande de fazer o nível superior. Por quê? Porque faz o curso técnico, você consegue sustentar a sua família. Mas, Marcelo, já estamos aí com 1 hora de gravação. O tempo passa. O tempo passa rápido. Tem muitos assuntos ainda para tratar. Vamos combinar de uma outra hora vir para continuar e até tratar de outros temas. Maravilha. Até, de repente, mais voltado aí como é que você exerce a presidência, quais são o dia a dia ali, como é que acontece, uma plenária. Mas isso a gente deixa para uma próxima oportunidade. Vamos aqui caminhando para o encerramento desse nosso primeiro bate-papo. Você pode estar usando aí para suas palavras a mensagem que você quer passar para os colegas e para a sociedade sobre a nossa profissão de técnico. Maravilha. Agradecer a eles mais uma vez pelo convite e aproveitar essa oportunidade para levar essa mensagem, primeiro para os técnicos industriais que estão adimplentes, que estão devidamente registrados no conselho. Saiba que a sua diretoria, que os seus conselheiros estão trabalhando pela valorização da sua profissão, da nossa profissão, e está sempre em busca desse objetivo final, que é a fiscalização do exercício da nossa profissão. Então, a gente tem isso como missão final, sempre está fiscalizando esses exercícios ilegais que ocorrem em várias profissões e também buscar essa valorização da profissão. Para os técnicos que estão formados, trabalhando na área, se regularizem, busquem agir dentro da legalidade para não sofrer nenhum tipo de sanção do seu conselho. Talvez alguns até podem perder o emprego por estar trabalhando de uma forma ilegal. Então, busquem seu conselho, busquem essa regularidade. O nosso conselho, hoje, todos os regionais, estão num programa de refis. Então, vocês podem fazer um refinanciamento de dívidas, de anuidades atrasadas. Vocês terão descontos aí nos juros. Vai ter parcelamento também, então busquem essa regularidade. E o recado que eu mando para a sociedade, de forma geral, é que quando você for contratar um serviço especializado na área da engenharia, dentro da atuação dos técnicos industriais, procure contratar um técnico que está legalmente habilitado e registrado no seu conselho. É isso que prezamos, porque é a garantia que a sociedade tem pela sua segurança, de que a obra vai ser bem executada, de que o projeto vai estar bem elaborado, de acordo com a legislação e normas técnicas. Então, busque sempre contratar profissional legalmente habilitado, exija dele uma comprovação do seu registro, não contrate pessoas leigas ou pessoas que não têm uma formação adequada para executar e elaborar determinadas atividades. Você estará em risco, você vai colocar toda a população e a sociedade em risco. E para os jovens, que estão aí terminando o 9º ano ou o 2º grau e não tem ainda uma escolha de que curso fazer, para quem está terminando o 9º ano e vai enfrentar aí o 2º grau, busque fazer o seu 2º grau em escolas técnicas, de acordo com a disponibilidade de vagas e cursos ofertados, que você vai conseguir formar no ensino médio e também já ter uma profissão e talvez até uma garantia já do mercado de trabalho. Então, a gente sempre recomenda que vocês escolham aí um curso técnico que converse mais com a sua aptidão ou sua vocação. E quem está terminando aí o 2º grau, não precisa necessariamente fazer uma faculdade. Aquela cobrança da família, terminei o 2º grau, vou ter que ir para a faculdade. Você, jovem, tem a oportunidade de fazer uma formação pós-ensino médio voltada para o ensino técnico. Você pode aí em 2 anos ter um curso técnico, ter uma formação técnica de qualidade, seja em escolas privadas, Senai, né, na rede federal e redes estaduais de ensino técnico. Vocês vão ter essa oportunidade de fazer um curso de qualidade e já está aí voltados aí já para o mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. Perfeito, Marcelo. Obrigado aí pela presença, por esse bate-papo maravilhoso que você nos proporcionou aqui, e dizer aos colegas técnicos que voltamos aqui com tudo no nosso canal. Compartilhe aí com seus colegas, mande essa mensagem adiante
para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível e, além daqueles que são técnicos, conhecerem aqui essas informações preciosas que o Marcelo colocou, aqueles que não são técnicos podem se inspirar e vão o quê? Ajudar o país, porque nós estamos aí em mais de 70% das áreas de atuação do nosso PIB. Então é importante. E o nosso canal, inclusive, no futuro vai trazer até especialização, qualificação para você que quer determinada área. A gente vai ter aqui orientação para você, olha, como é que você faz determinado tipo de serviço. Vamos ter os cursos que vai te dar mais qualificação e confiança para exercer a tua profissão. A gente só agradece, obrigado aí pela sua audiência. Marcelo, obrigado mais uma vez. Até mais então, um grande abraço e até a próxima.